sei se você está assistindo a nossa série de vídeos, esse aqui é o terceiro de 7, a gente está contando sobre a nossa história. Esse aqui a gente vai contar como é que foi quando a gente deixou de ser sacoleira e passou a começar a atender o cliente, o lojista. Na época, em 1993, 94, minha mãe cansou de ser sacoleira e resolveu começar a vender, montar uma pequena confecção para vender para lojista. Naquela época a gente não achava tecido para gravataria aqui no Brasil. Aliás, até hoje a coisa mais difícil de acontecer é a gente achar um tecido para gravata. Aí nessa época a gente começou a viajar, ia para o interior, ia sair, a gente enchia o carro de gravata, levava, entrava nas lojas e descarrega aquele monte de caixa, o cliente escolhia, voltava. Naquela época a gente fazia amizade com os clientes, ia para casa deles. E quando a gente chegava num cliente e o cliente falava assim: não, eu tenho uma amiga que eu preciso te indicar na cidade e tal, vocês têm que ir pra lá. E aí eu olhava pra minha mãe assim, eu pra ela pra mim, e falava assim: agora, nem roupa a gente trouxe, a gente pensou em ir e voltar hoje. Minha mãe fala: não tem problema, a gente vai passar numa loja, vai comprar uma calcinha, a gente dorme num motel de estrada. Imagina, eu e minha mãe entrando num motel pra dormir, explicava que era viajante, que a gente tava trabalhando, dormia ali. Bola pra frente, no dia seguinte a gente precisava vender, a gente botou de meta, vamos vender, a gente saía querendo vender, o cliente indicou outro lojista, a gente saía atrás e ia embora, não perdia a venda de jeito nenhum. E eu, aqui em São Paulo, comprava gravata de todo mundo, inclusive da minha mãe, que nunca me deu mole, ela vendia para os lojistas e o que ela não vendesse, ela me perguntava se eu queria comprar. Pelo mesmo preço de lojista, a gente comprava de 4 ou 5 fabricantes e assim eu continuei como sacoleira. Aí tem uma passagem que eu tenho muita gratidão pelo meu irmão Flávio, que ele já tinha uma pequena importadora de produtos holográficos e também de adesivos e ele ia direto para o México. Nisso que ele ia para o México, um dia ele encontrou um camelô com umas gravatas de piu-piu, frajola, perna longa, que naquela época estava super em alta, mas eu fui... assim, estava começando, não, em alta não, estava começando a entrar no Brasil e ele me trouxe uma sacola e falou: Ed, eu comprei tudo de um camelô lá no México, se você vender tudo, você me paga, se não você joga no lixo. Como você vende um monte para agência de propaganda, para as rádios, TVs, eles vão achar legal. Blockbuster, lembra na época, a locadora? Muito, a gente vendia para muita, é verdade, bem lembrado. Bom, e aí eu vendi aquilo muito rápido. Daqui uma semana ou 15 dias ele foi de novo lá para o México e trouxe mais gravata. E eu, na minha santa ingenuidade, que eu não conhecia o mundo do jeito que eu conheço hoje, né? Eu tinha 24 anos, 25 anos. Eu nunca tinha ido nem para o Paraguai, nunca tinha saído do país, não falava inglês. E aí que eu falei para o meu irmão: quando você for para o México, eu quero ir lá. O meu pai ouviu aquela conversa, empreendedor do jeito que ele é, deve ter coçado e deve ter dado um berro no ouvido dele. Falou: como assim, você vai no México fazer o quê? Pois é, eu vou no México falar com o camelô. Ele falou: peraí, mas essas gravatas são made in Coreia, made in China, o que você vai fazer no México? Você tem que ir pra Coreia e pra China. Você tem que achar o fornecedor. Enfim, um monte de interrogação na minha cabeça. Como é que eu vou chegar na China? Nem sei onde fica esse lugar. Hoje em dia o Google está aí, não tinha Google, não tinha fax, não tinha e-mail, não, tinha fax, não tinha e-mail, não tinha nada. Como é que eu vou chegar lá? Vou chegar lá no aeroporto e falar: eu quero uma fábrica de gravata, falando como? Sem inglês? Mimiquês? Não dava, né? Bom, eu sei que aí começou a minha grande jornada e, como sempre, meu pai é um grande incentivador, a palavra dele é sempre: se vira. Como é que eu vou me virar? Sei lá, vai na Câmara do Comércio, arruma dinheiro. Como é que eu arrumo dinheiro? Não tenho. Ele nunca ajudou efetivamente com dinheiro, mas com o maior incentivo desse mundo. E assim eu comecei minha jornada procurando como é que eu ia chegar na China e na Coreia. Na época eu não sabia nem onde tinha voo comercial. Fui lá na Liberdade, de novo, não tinha Google. Não era uma vida tão fácil como é de hoje. Fui lá na Liberdade tentar. Falei: japonês, chinês, olho puxado, desculpe todos os asiáticos que eu generalizei agora nesse momento, mas na minha ignorância de uma começo de mulher, assim, né? Não era... Era adolescente. Mas eu não sabia mesmo, o mundo era pequeno para mim. E aí eu fui lá para tentar descobrir como é que eles poderiam me vender uma passagem e não consegui. Até que um dia eu fui num jantar onde tinha uma pessoa que trabalhava na Lufthansa e me falou: olha, o cara que mais vende asa se chama Gladiator e eu também devo, que até hoje, devo não dinheiro, mas devo, assim,
todos os meus conhecimentos. Gratidão ao Tommy da Gladitur, que foi a primeira pessoa que me levou para a China, onde na época, 25 anos atrás, só tinha bicicleta na rua, gente, era uma coisa absurda. E ele foi a pessoa que conseguiu o voo de Coreia à China, porque na época não tinha acordo comercial e assim foi minha grande virada para ir para lá. Tá bom, mas vou arrumar fornecedor como? A gente ia na Câmara de Comércio, Brasil-China no caso, Brasil-Coreia, pagava para você ficar vendo umas revistas e anotando num papel o nome dos fornecedores. Não existia e-mail. Meu namorado tinha uma loja de imóveis, que também devo muito a ele, o Alexandre. Ele na época me ajudava, fechava a loja, escrevia lá no computador os e-mails não, as cartinhas no Word, imprimia, passava o fax, eu pagava toda a conta que vinha lá dos fax, São Paulo ou Coreia, para não prejudicar eles, e toda noite ele falava assim, o cara do fax respondeu lá da Coreia, e assim foi, fizemos a nossa primeira viagem, China e Coreia. Eu acho que vale a pena de contar como é que foi que você conseguiu dinheiro para chegar lá. Muito lindo, né? Primeiro que eu fui na Gladiator, quantas vezes pode? 12 vezes. E como é que eu compro gravata? Tudo antecipado? Eu tinha um carro, um Gol velho, que não tinha nem retrovisor do lado esquerdo, ele não era caindo aos pedaços, aquele era um Gol básico, não tinha nem retrovisor. O que eu pensei? Vou vender o carro. Vender o carro, virar gravata. E aí vendi meu carrinho e comprei um outro financiado em, 60 meses, na época tinha financiamento de 60 meses, peguei meu carro para poder virar gravata. E foi a minha primeira importação de 1.000 gravatas para mim e trouxe 2.000 gravatas para minha mãe. Então, minha primeira importação, 3.000 gravatas. E assim foi a nossa vida, como viramos de sacoleira para virar importadora.